Só que, infelizmente, mesmo a gente sabendo da grande utilidade, da grande importância do solo, o homem, então, ele vem degradando o solo de uma forma lastimável. Então, vamos observar as principais formas que o homem está degradando, então, esse bem tão precioso que é o nosso solo. E agora nós vamos ver, então, como que esse homem está degradando o solo. Bom, para aguentar a demanda de produção hoje em dia, para ter uma boa produção, a gente sabe, né, das influências que as culturas sofrem, de pragas e tudo mais. Então, o homem desenvolveu o uso de agrotóxicos, de inseticidas para combater essas pestes. Mas, infelizmente, esses inseticidas e agrotóxicos, pesticidas, eles vão degradar o solo. Uma outra forma é o que? A própria mecanização do campo, ela faz com que esse maquinário pesado ele promova uma compactação do solo, ou seja, o solo fica como se ele estivesse ficando apertado, comprimido. E a gente sabe que para um bom plantio, o solo precisa estar fofinho. Então vai demandar o uso de arados, né, depois para revolver, ou gradeamentos que fala para revolver essa terra. Uma outra forma de degradar o solo é o plantio de monoculturas, tá? Esse plantio de monoculturas, se a gente olhar na nossa região, por exemplo, indo daqui para Campinas, para São Paulo, a gente vê a quantidade de lavoura de cana. Então, se você sempre plantar um único tipo de cultura num determinado solo, ele vai esgotar aquele solo nos nutrientes que essa planta absorve. Então, não é legal essa plantação de uma cultura só. Os desmatamentos. Os desmatamentos, eles vão deixar o solo descoberto. E essa proteção que essas árvores, né, essas plantas dão ao solo, vai deixar de existir. Então, o solo vai começar a sofrer um empobrecimento. As queimadas são devastadoras porque elas acabam com a superfície orgânica, com os nutrientes ali que estão na superfície, ocasionando então um solo pobre. E às vezes assim é muito difícil a gente conseguir recuperar esse solo. Um solo pobre em nutrientes, né, pobre em água, ele vai até gerar essa secura que a gente vê aí nos solos do Nordeste. Não tem matéria orgânica, não tem nutrientes, não tem água, então fica esse solo, né, como se ele ficasse em um solo, a gente fala um solo que sofreu um processo de desertificação. Erosão toda, não tem cobertura vegetal, percebe? Um solo pelado, né? Então, os desmatamentos, a grande maioria ocasiona, então, esse processo de erosão. Depois, como que nós vamos utilizar esse solo com essas rachaduras? Não tem jeito, né? A gente chama, então, de selagem. Quando a gente faz a selagem desse solo por essas construções, você não deixa com que esse solo absorva nutrientes, absorva água. Então, o solo que está aí de baixo é um solo praticamente morto. E esses solos selados, então, tanto por construções quanto os asfaltos, né? Ocasionou por quê? Porque as cidades estão crescendo de forma muito grande e desordenada. Mas temos que lembrar que o solo desse lugar está sendo prejudicado. Um outro exemplo aí, né, de solos selados. Bom, um outro fator aí que o homem está degradando o solo de uma outra forma é então com o acúmulo de lixo, né, nesse solo. E o pior que são lixos assim dos mais variados
estilos, lixos que demoram muito a sofrer degradação, e isso compromete, né, o meio ambiente. Fora os lixos que são lixos tóxicos, pilhas, baterias que soltam produtos altamente tóxicos nesse solo, vai afetar até o lençol freático. Então esse solo vai ficar um solo praticamente morto.